O empresário do Jorginho já está no Rio de Janeiro, né? Então a gente já tem aí tudo se encaminhando para que ele se apresente aí o mais rápido possível e possa já se preparar para o Mundial de Clubes. Ainda temos rodada do Brasileiro, vou falar que é a 11ª rodada, né? Com a vitória do Red Bull Bragantino, ele assumiu a ponta do campeonato e hoje tem dois confrontos aí que vão bagunçar essa frente desse campeonato. Temos o Flamengo, né? Flamengo enfrentando o Fortaleza. Se vencer, ele joga antes, inclusive. Se vencer, ele tira a ponta do Red Bull Bragantino e aí fica por conta de Palmeiras e Cruzeiro, que se enfrentam também e podem bagunçar de novo essa liderança do Campeonato Brasileiro. Liderança quente nesse último dia de Brasileirão antes de Super Mundial de Clubes. Também quero falar do Ayrton Lucas, né? Que, para mim, é sim uma possibilidade de teste. Como assim, Felipe? Testar o Ayrton Lucas? O Vinha tá de volta. Como assim o Vinha tá de volta? Voltou, hein? Depois de muito tempo, o Vinha voltando. Não é hora de testar o Ayrton Lucas? Vamos bater um papo sobre tudo isso nesse vídeo que está começando agora aqui, nessa sua manhã / início de tarde de domingo. Seja bem-vindo, eu sou Felipe Fontoura, meus amigos e minhas amigas, e assim como uma final de Champions League com PSG e Inter, eu sou avassalador, eu quero chegar destruindo, assim como o PSG fez com o Inter ontem. Que vergonha, hein? Para isso eu preciso que você aperte o botão do like, bora, aperta o botão de curtir aí, confere se você está inscrito no canal e, se possível, manda esse link para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam o canal e consigam aqui trocar uma ideia no canal do Felipe Fontoura. Vamos lá, vamos começar do começo, primeiro parabenizando o PSG, que espetáculo, né? Não sei se é daqueles jogos onde você fica muito encantado com um dos lados, mas você também fica um pouco incomodado com o outro, né? A Internacional de Milão é geralmente uma representante do futebol italiano e era geralmente muito conhecida por ter trabalhos defensivos sólidos, né? Já na semifinal mostrou que era um time muito aberto, um time que tanto fazia muitos gols, mas também tomava, e ontem só tomou. Foi um baile do Paris Saint-Germain, com alguns destaques, né? Dembélé, mas assim, me encantei naquele Kvaratskhelia, né? Até o nome é difícil de falar. O cara jogou pra cacete. Aliás, o time inteiro jogou muito, e como eu já tinha te falado aqui em um dos vídeos desse canal, palmas para mim, para o Luiz Henrique, uma história linda, fechada, com honra e com glória ali, em celebração à filha dele. Eu fiz um vídeo falando especificamente disso, que não era só futebol, e foi muito bonito ver ontem ele, de fato, celebrando de novo ali, após a perda da filha novinha dele. Bom, isso foi Champions League para a gente falar aqui de futebol brasileiro, né? Eu queria só passar rapidão lá, porque a gente um dia vai chegar naquele patamar. Inclusive, o 5-0 do PSG sobre a Inter deve ter dado um cagaço no futebol brasileiro, no Botafogo. O Botafogo tem data marcada para enfrentar esse PSG que meteu 5 na Inter de Milão. Botafogo. É papo de 10? Tranquilo, né? Caraca, bicho. O Botafogo deve estar se tremendo nas bases depois daquele jogo de ontem. Mas vamos embora, porque eu quero falar especificamente aqui agora do Campeonato Brasileiro. Mas antes, fazer um passadão aqui no Jorginho, né? O Jorginho tinha ainda ali um resquício contratual de 800 mil libras para que ele pudesse fechar de vez o contrato com o Arsenal. Ele tinha para receber e para ser liberado do Arsenal e aí sim poder estar inscrito e etc. para jogar o Super Mundial de Clubes do Flamengo. Se ele não resolvesse esse pepino, ele não ia poder jogar, porque o contrato dele, por mais que aparentemente já tenha acabado porque ele está de férias, mas o contrato dele vai até depois do Mundial, vai até o fim de junho ali, né? Ou seja, ele precisava resolver esse pepino para que ele pudesse estar livre. E ele tinha que abrir mão dessas 800 mil libras, porque o Arsenal não ia abrir, né? Ele que está querendo sair mais cedo, ele está querendo ajustar o contrato e tal. Então, foi o que ele fez. Ele abriu mão de receber essas 800 mil libras e agora sim o Arsenal vai assinar o contrato dele, vai liberá-lo. Inclusive, falei para você, o empresário dele já foi visto correndo no Rio de Janeiro e é uma contratação de altíssimo nível. Aquilo que eu te fiz aí um vídeo essa semana falando sobre o elenco do Flamengo, o problema do Flamengo é que está indo no show do Latino e do torcedor do Flamengo, está indo no show do Latino e está esperando um espetáculo do Frank Sinatra. O Jorginho está muito mais perto do espetáculo do Frank Sinatra. Se a gente tivesse 11 Jorginhos, você pode ter certeza que tu vai ter um espetáculo do Frank Sinatra. Você vai ter certeza. Ah, Felipe, então não dá pra gente esperar muito desse time aqui? Claro que dá, cacete, dá. O Flamengo de hoje, os 11 principais, bem fisicamente, porra, todos podendo jogar, Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta 100%, Pedro 100%, se o Luiz Araújo, o Bruno Henrique, Michael, o Cebolinha, etc., também jogassem bem, se todos estivessem no primor técnico, era um time que daria um concerto do Frank Sinatra tranquilo.
Mas como eles estão hoje, não é o caso, beleza? Tá claro? Bom, enfim, o Flamengo está se reforçando com o Jorginho para que ele possa dar esse concerto, esse espetáculo lá na frente. E aí sim, torcedor, você vai poder voltar a cobrar esse espetáculo. Por enquanto, a gente está indo no show do Latino. Hoje, o torcedor do Flamengo vai assistir um Flamengo e Fortaleza que está muito mais perto do show do Latino. E no show do Latino, torcedor, o que você faz no show do Latino? Você fica sentado estudando as notas musicais? Não. No show do Latino, você se diverte, velho. Torce pro Flamengo ganhar. A analogia é essa. Hoje você tem que torcer pro Flamengo ganhar. Depois vem a janela, a gente torce para que o Boto reforce bastante o time do Flamengo, para que todos os jogadores se recuperem, e aí sim a gente volta a cobrar o conserto, beleza? Bom, dito isso, Campeonato Brasileiro tem o Red Bull Bragantino na ponta, porque o Red Bull Bragantino fez um partidaço e está fazendo um excelente campeonato. Perdeu do Palmeiras, mas porra, o Palmeiras é topo de campeonato, mas vem ali, marcando seus 3 pontos, marcando ritmo, e hoje é o líder do Campeonato Brasileiro. Caso role o empate de Palmeiras e Cruzeiro e o Flamengo não vença, o Red Bull Bragantino está fazendo o papel dele, beleza? Mas é uma escadinha, né? A diferença é de 1 ponto para o Palmeiras, 1 ponto para o Flamengo, 1 ponto para o Cruzeiro. Por isso que tudo vai bagunçar. Hoje à tarde, o Flamengo vencendo o Fortaleza, que eu acho que vai vencer, espero uma vitória do Flamengo, vai jogar em casa. Fortaleza num momento horroroso, torcedor do Fortaleza pedindo a cabeça do Vojvoda. Acho que o Flamengo tem ali a obrigação de vencer, mas por que eu digo acho? Porque eu achei que ia ser mais fácil com o Deportivo Táchira, tá? Então, como eu tô te dizendo, nesse momento, pro torcedor do Flamengo é torcer para vencer, fazer os 3 pontos e tentar terminar essa primeira fase do Campeonato Brasileiro, eu digo primeira fase porque não é a primeira fase, mas você entendeu, porque vai ter uma pausa, líder. É o que o torcedor do Flamengo tem que querer hoje, dormir líder, porque a gente vai dormir muitos dias líder, beleza? E o jogo seguinte é Cruzeiro e Palmeiras, casa lotada já. Cara, vai ser. O torcedor do Cruzeiro tá muito empolgado, o torcedor do Cruzeiro há muito tempo não via o time com chance de dormir na liderança. Porque se Flamengo e Fortaleza tropeçar, se o Flamengo tropeçar no Fortaleza e o Cruzeiro vencer o Palmeiras, é o Cruzeiro que dorme na liderança nesse período aí. Um time que ficou 3 anos na Série B, se reestruturou, trouxe o Leonardo Jardim, para mim, o melhor treinador que está no futebol brasileiro hoje. Se o Cruzeiro terminar essa pausa, esse primeiro momento do Campeonato Brasileiro em primeiro, o torcedor do Cruzeiro realmente vai estar em êxtase. E o torcedor do Cruzeiro está acreditando muito nisso. Ontem eu estive com 3 torcedores do Cruzeiro e os caras estão pirados, acreditando muito que o Cruzeiro vai brigar pelo título e vai brigar de verdade. Eu falei também que assim, o Cruzeiro, se tiver, enquanto ele conseguir manter, se ele mantiver os 11 titulares bem fisicamente, o Cruzeiro vai brigar pelo título sim. Então, esse jogo vai bagunçar, porque se o Palmeiras vencer o Cruzeiro, o Palmeiras se mantém na ponta, continua sendo líder, né? Bom, volta, né? Porque o Red Bull passou, mas com jogo a mais. Se empatar, aí depende do Flamengo e aí vem todo aquele rolo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, hoje a noite promete. Temos 2 jogos interessantíssimos aí para a gente assistir no Brasileirão. Para fechar, eu faço um desafio para você aqui. Olha, para pensar comigo. A chegada do Vinha de volta ao elenco do Flamengo poderia fazer o Felipe Luiz abrir a mente dele para uma possibilidade. A possibilidade de testar o Ayrton Lucas como um dos pontas, porque no momento o Bruno Henrique, Michel e Cebolinha já foram testados em overdose e não, para mim, nesse momento, não tem correspondido. Os 3. Sendo assim, com a volta do Vinha para ser um reserva do Alexandre, eu não acho loucura, não vejo como uma piração o Felipe Luiz pensar em fazer um teste do Ayrton Lucas lá na frente. Porque o Ayrton Lucas chuta bem e gosta de chutar, né? Coisa que nenhum atacante do Flamengo faz. O Ayrton Lucas é agudo, pisa na área, ele recebe uma bola em profundidade, ele não recua, ele não dá passe para trás. O Ayrton Lucas é muito mais inteligente no último terço, né, do que muita gente. Então, eu não acho um absurdo o Flamengo, ao invés de olhar para ele e falar, porra, agora eu tenho 3 laterais, talvez eu tenha que me desfazer de um, não acho absurdo, dependendo da janela, o Flamengo olhar para o Ayrton Lucas como uma possibilidade de ponta. Você acha loucura? Eu não acho não. Eu gostaria de ver e acho que o Felipe Luiz pode fazer esse teste. Meus amigos e minhas amigas, hoje então, confrontão, quero saber o que vocês estão pensando, escreve aqui embaixo. De novo, curte esse vídeo. De novo, se você puder, manda para mais pessoas e aproveita para se inscrever, porque o canal do Felipe Fontoura é overdose de informação, bate-papo, ideia, sem enrolação. Aí é papo de maluco. Eu fui, tchau.